mais um podcast aqui do programa Fabricando Ideias, ó, toda quarta-feira, meio-dia, aqui no nosso canal do YouTube, viu? E claro que a gente está aqui na IG Conceito de São José do Rio Preto, um espaço lindo para você vir passear, tomar um café. Olha, gente, fazer uma reunião de negócios é o lugar, um lugar lindo, viu? E eu estou aqui hoje com ele, o galã, lá do programa Fabricando Ideias, né? Porque ele ficou uma boa temporada no programa, sendo o nosso único especialista homem. Não é? Tudo bem, Baroni? Seja bem-vindo ao podcast. E aqui nós vamos falar o que a gente não consegue falar lá. Bora! Né? Hoje vai ter aqui a gente vai esticar o chiclete aqui. Hoje nós vamos falar sobre bastante assunto aqui. E é um prazer ter você aqui. Você sabe que a gente adora seus assuntos sempre muito polêmicos, né? Sempre o pessoal mandando aí. Tem coisa que o Baroni não consegue nem, né? Fala assim, não acredito que tem gente passando por isso, né? Hoje, com tanta informação que a gente tem, né? E vamos começar com um assunto polêmico. Polêmico já? Na primeira? Não é polêmico, eu acho assim, ó. Os casamentos hoje estão reciclados, sim, recicláveis, né? Porque estão durando tão pouquinho, né, Baroni? Porque a pessoa antes namorava, que a gente já falou isso no programa. Namorava, não, se conhecia, tinha uma amizade, quero ficar, não sei. Depois namorava, noivava para casar. Hoje fica, casa e separa. Exatamente. Por que está acontecendo isso? No seu ponto de vista, né? Então, nós estamos vivendo hoje num mundo onde a velocidade da informação está muito rápida. E as pessoas, o nosso cérebro, ele é como se fosse um programa. E todas as vezes que a gente começa a ser estimulado a algum tipo de informação, aquilo na nossa mente vai expandindo. Então, na medida em que as pessoas elas têm acesso a informações, ela consegue ver coisas, e tudo que ela pensa hoje, se você for procurar muitos profissionais hoje, aconselho, olha, se não estiver dando certo, você para. Porque ele não muda, ela não muda. E a verdade é que todo ser humano, ele se transforma ao longo de toda a vida. Então é necessário as pessoas entenderem que qualquer pessoa, ela vai levar um tempo. O que a gente sabe hoje, se a gente pudesse voltar 10 anos atrás, faríamos diferente. Exato. E isso é um processo. Então, a figura do casamento é o que mudou. A ideia e o significado de casamento é o que mudou. E isso tem feito eles ficarem descartados. Eu vejo que até profissionais estão... É isso que você falou, né? Às vezes o profissional fala assim, ai, mas tenta. Se não der certo, tenta. Tem muitos profissionais até fazendo isso, né? Aconselhando dessa maneira, né, Baroni? Dentro dessa nova configuração de mundo, Paulo, as pessoas estão tratando tudo, eu falo que estão tratando tudo como miojo, né? Como a gente quer tudo rápido, é o fast food, é tudo muito rápido. Verdade. Não tem mais o tempo de preparação. Então eu lembro quando a gente era criança e quisesse comer um bolo, a mãe tinha que fazer, não é? Sim. E aí tinha todo o processo de bater o bolo e a gente acompanhava ali e esperava. Hoje a criança quer comer um bolo, passa na conveniência, pega. E isso vai destruindo a ideia de que existe um processo para todas as coisas. E quando eu falo, tenta, mas eu não sei o processo, é aleatório. E as chances, inclusive, são maiores de que dê errado do que dê certo. Eu acho que a rede social, a tecnologia que a gente tem hoje é muito válido para um monte de coisa, inclusive ao podcast, pela tecnologia e tal. Só que eu acho que as pessoas buscam muito perfis errados, informação errada, porque tá tudo ali na palma da mão. De repente, uma traição online, porque hoje tem sites aí para quem quer trair, sites, não é, Baroni? É umas coisas assim que nem sempre é a favor do bem. Você que trai, você que tem essa vida dupla aí, problema da pessoa. A gente está falando aqui de pessoas que acreditam, né? Pessoas cristãs que acreditam num outro nível, acredita que isso não é o certo, né? Porque se você tiver nessa fase e você achar que o podcast não é para você, não precisa nem assistir, porque a gente acredita aqui na família, a gente acredita ainda em relacionamento, em namorar, noivar, casar, e não essa vida doida que as pessoas estão procurando.
que ali na rede social a pessoa encontra. E isso é um impacto muito grande para quem tem filhos, que a gente já falou sobre isso no programa, porque aí imagina o impacto de um divórcio na vida do filho. Muito. Ou dessa vida dupla. Não é? Tem um impacto muito grande, não tem? Tem inclusive estudos que mostram, você está falando de filhos, que filhos de pais separados têm mais problemas com relacionamento com os amigos, têm menor imunidade, têm mais dificuldade na escola, têm mais dificuldade com o estudo, têm mais ansiedade, mais dificuldade em pensar no futuro, projetar seu próprio futuro. Você está falando também sobre tecnologia. Tem um estudo que identificou que todos os dias 2,5 bilhões de e-mails todos os dias são enviados com conteúdo pornográfico. De cada 4 arquivos baixados na internet, 1 é conteúdo pornográfico. De cada 5 celulares no mundo, 1 é dedicado simplesmente para pornografia. Nós estamos falando sobre cristãos. Isso é tão grave, a pornografia, eu chamo isso de agravantes, coisas que não tinha 20 anos atrás e que luta contra o casamento. Se você pegar dentro das igrejas hoje, 66% dos homens consomem pornografia dentro das igrejas, dizendo que conhece o cristianismo, e 33% das mulheres. Então, assim, o número é muito assustador. E esse tipo de erro, eu não consigo entender, porque assim, eu falo que a gente vive estilos de vida. Se você pegar, por exemplo, uma pessoa que quer ter um estilo de vida saudável, você vai ver que essa pessoa ela vai mudar a alimentação, ela vai fazer atividade física, ela vai ter um estilo que condiz com aquilo que fala. Sim. Não adianta a pessoa falar, eu sou saudável, mas você olha para ela está sempre só se alimentando de fast food. Não condiz. E o casamento é a mesma coisa. A vida cristã é a mesma coisa. Não adianta falar, eu sou cristão, mas o cara engana, dá calote nas pessoas, trai o marido, a esposa, não condiz com o estilo de vida cristão. E o casamento é isso. Não faz sentido você decidir, porque o casamento não é um lugar para você ser feliz. Você não casa para ser feliz, você tem que ser feliz para poder casar. Fala de novo. Vamos deixar bem claro isso. Você tem que ser feliz para poder casar. Isso. Você não casa para ser feliz. Não pode você colocar tem que sua ser felicidade feliz. no outro, né, Barone? Se você projeta, e aí é o que as redes sociais, eu acho que é o pior dos agravantes das redes sociais. As pessoas estão procurando fora dela aquilo que está dentro dela. Eu falo que a saída é para dentro. Então, na rede social, todo mundo tem a vida perfeita. Na rede social, todo mundo é feliz, todo casamento é bem sucedido. Ninguém posta briga. Às vezes posta lá umas indiretas, né? as mensagens. É feio, gente, é muito feio. Porque o que acontece dentro da sua casa, dentro de 4 paredes, o que acontece dentro da sua empresa, o que acontece dentro, né, é seu. Exato. Não tem que ser estampado lá na rede social, né, Barone? Exatamente. A rede social, ela pode distorcer a linha de raciocínio. O nosso cérebro, ele é muito poderoso, Paulo. Ele pode ser programado para o bem ou para o mal. O que é programar para o mal? É quando eu começo a me alimentar, tem um princípio bíblico que eu gosto muito, que fala assim, os nossos olhos é o que ilumina a nossa alma. Se tudo que a gente vê for luz, o nosso corpo será luz, mas se tudo que a gente vê for trevas, grandes trevas serão. Então o cara que consome, ou a mulher que consome pornografia é trevas, é escuridão. Porque não tem como, aquilo não é legal, aquilo não é bom, aquilo a pessoa está sendo paga para fazer e não está tendo prazer. E aí as pessoas começam a criar ideias totalmente absurdas. Igual ver perfis aí de casais, viajando, o cara que dá aquele carro 0 para a mulher, não sei o que. Gente, muitas vezes não é verdade. É mais marketing. Exato. Porque o cara vende alguma coisa, não é, Barone? Aí fala assim, nossa, mas eu não tenho isso do meu marido. Mas minha esposa não é assim. Então, acreditar naquilo que não é verdade. Você acabou de tocar num princípio que destrói muito casamentos. A necessidade do ter para ser amado. Então, olha, se o meu marido me der um carro igual o marido da minha amiga, então ele me ama. Não necessariamente. Talvez o seu marido é fiel e o outro não. E aí, o que é melhor? Ganhar um carro ou ter uma pessoa íntegra do seu lado, que vai lutar com você? E essa é a função do casamento. O casamento, na verdade, Paulo, o significado dele é quando a Bíblia diz que a gente se une, o homem e a mulher, e se tornam um, significa agora os dois vão enfrentar juntos os desafios da vida. Então, é preciso falar sobre sonhos, é preciso celebrar, e o sexo no casamento é celebração. Por que os casais param de fazer sexo? Porque para de ter motivos para celebrar.
Então não conversa mais, não tem mais diálogo, não falam de coisas boas, e quando falam de problema é só para procurar culpado, não é focando na solução. Então essa distorção, e que o princípio, a base, se pergunta assim, Baroni, qual a base que você falaria para as pessoas mais focarem? Primeiro eu falo do ser trino, né? Que é corpo, alma e espírito. O corpo representa os pensamentos, a alma, as emoções, e o espírito, a nossa conexão com Deus. Quando a gente alimenta essas três partes, e o pensamento é a ponte que conecta as minhas emoções com a vida espiritual, e a gente pode dizer que, olha, uma pessoa que está com pensamentos negativos, uma pessoa que está no estado de sofrimento, ela gera pensamentos negativos, a alma entristece, ela não ora mais, ela perde a força de orar. Então, quando ela começa a controlar os pensamentos, que eu falo que é a ponte, ela começa a decidir, ela pode decidir pensar diferente, pensar positivo, isso alimenta a alma de forma positiva, fortalece o espírito e aí ela vai alinhando o ser trino dela. Então, a primeira coisa é controlar a mente em todos os aspectos, assim, até o conselho para fazer esse controle da mente mesmo. Controlar a mente para aprender a dialogar. Porque hoje os casais, eles não conversam. As pessoas falam assim, mas eu não consigo fazer meu marido entender. Eu falo assim, me conta o que você fala. É acusação, então é briga, discussão, acusação, que é totalmente diferente de diálogo. Diálogo é você falar e ouvir. Quando você ouve para entender e não para se defender. Não para encontrar uma brecha para falar para o outro, você é culpado, olha o que você falou para mim, entende? Porque às vezes um já está na defensiva, o outro já está no ataque. Aí não vai dar certo, né? Aí eu quero que você me fala o que é o casamento restaurado. Semana Casamento Restaurado. Semana Casamento Restaurado. Então, assim, .com.br, né? Isso. Então, a pessoa está passando por um monte de problemas conjugais, ou até não, né? Às vezes ela é solteira, não consegue se relacionar com ninguém. Para que serve o curso do Casamento Restaurado? Paula, se a gente fosse pensar no programa em si, né? Porque são 6 meses de programa que a pessoa participa. A pessoa entra, ela fica com esse acompanhamento. Ela é acompanhada, 6 meses. Ela vai ter acompanhamento. Ela tem acesso à plataforma, certo, que eu falo que é tipo o Netflix do casamento, onde tem aulas lá sobre todos os temas que ela pensar. A gente fala sobre traição, sobre filhos, sobre como se posicionar, como fazer o contato zero, como criar momentos reparadores, como iniciar um diálogo, como ter conversa difícil, enfim, uma série de conteúdos. Porque são 3 pilares na escola. Conhecimento, que então são as aulas que estão gravadas. Nós temos o aconselhamento. O que é o aconselhamento? Nós temos 10 plantões por semana, 40 plantões por mês, onde os nossos alunos, que a gente chama de família, a nossa família entra e a gente aprende uns com as histórias dos outros. Por quê? Porque as histórias se repetem. É impressionante, Paula. Isso eu posso falar depois da gente ter tido o privilégio de ajudar mais de 10 mil casais a restaurar seus casamentos em mais de 40 países, que se você pegar uma pessoa de qualquer outra parte do mundo, sem ser do Brasil, e uma pessoa, um casal do Brasil, e os dois que estiverem sofrendo relacionamento, contar as histórias deles, mesmo sem nunca ter se falado, então com culturas diferentes, os elementos se repetem. Então você vai ver elementos tipo frieza, distanciamento, às vezes mexer no celular escondido, sem no celular, ciúmes excessivo, traição. Então os elementos se repetem. Só que se repetem para o mal e também se repetem para as coisas boas. Então, nesses plantões, a gente aprende uns com as histórias dos outros. Esses plantões, eles são mediados por psicólogos, terapeutas e psicanalistas. Então, a pessoa ela faz a pergunta dela, você às vezes está assistindo e fala, nossa, o caso dela parece com o meu. Você aprende com o caso dela. Então, lá vai ter pessoas que estão entrando para começar a se curar, alinhar o ser trino. Tem pessoas que já iniciaram o processo de restauração. Tem pessoas que já restauraram o casamento. E aí a gente tem o terceiro pilar, que para mim é o mais poderoso. Não menos importante os outros dois, mas o mais poderoso, que é o acompanhamento. É onde ela pode ser acompanhada de 30 a 60 dias, ela vai escolher o que ela quer, o que é melhor para ela, aonde ela vai poder falar com o facilitador, que é o psicólogo, terapeuta ou psicanalista, de segunda a sexta-feira, 10 horas por dia, das 9 da manhã até as 18 horas. Ela vai poder mandar mensagem para o facilitador dizendo, olha, meu caso aí, você vai contar toda a história. Então, o nosso trabalho é muito personalizado. Nossa, porque só assistir aula, tem muitos cursos bons, mas quando a gente trata de coisa complexa, como casamento, tem dúvida. Então, olha, aprendi aqui, eu fiz isso, meu marido ou minha esposa reagiu dessa forma e agora, eu faço como? Então aí tem um facilitador, fala, então aconteceu isso? Então faz assim, 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 depois traz o feedback de novo. Entendi. E precisa entrar os dois, ou pode o marido não quer entrar, a esposa só, ou um ou outro?
É uma ótima pergunta. Eu falo que Deus, ele sempre levanta um herói em todo lar destruído. O processo de conquista, e eu falo que só precisa ser um, pelo menos um, porque Deus nunca precisou de maioria nem unanimidade. Ele precisa de uma pessoa posicionada. E a gente vê isso, por exemplo, na conquista. Na conquista, geralmente, um gosta mais do que o outro quando se conhece. Um acha mais bonito, talvez a outra parte fala, nem é meu estilo, mas aquela pessoa ela começa a agir de forma gentil e ela vai despertando naquela pessoa o quê? O desejo e a admiração. Aí começa o namoro. Agora é um relacionamento. Aqui o relacionamento é feito a dois. O processo de conquista, às vezes, é um só lutando para convencer o outro. E quando o casamento está passando por uma situação desafiadora, é um processo do quê? De reconquista. Aí é o tempo em que a pessoa pode lutar sozinha. E 99,9% dos nossos alunos vêm sozinhos e restauram seus casamentos. De todas as situações, desde casos simples até complexos, como, por exemplo, pessoas que se divorciaram e mudaram de países. Pessoas que ficaram... Nós temos um caso de pessoas que se divorciaram depois de 4 anos. O caso mais antigo que a gente tem é de 15 anos. Os dois foram viver em outras famílias e quando conheceram a escola, entenderam. E aí uma das partes conheceu e restauraram o casamento. Nossa, que legal! Qual que foi um caso, assim, claro, você não vai falar nome, mas mais desafiador para esse programa seu, para essa escola? Qual foi algum caso desafiador que marcou? Que marcou foi o único caso que um dia gerou dúvida no meu coração. Que eu orei para Deus, falei, Senhor, esse caso não tem mais jeito. Que foi o caso de um casal de outro país, inclusive. O marido, ele se envolveu com uma pessoa, né? E se apaixonou, e ele era agressivo, ele quebrava as coisas, batia na esposa. Falei, pai, isso não tem jeito. E foram anos ela sofrendo com esses maus tratos. Só que aí ela aprendeu a alinhar o sertrino. Aí ela se posicionou. E quando eu orei falando para Deus, Deus, eu não acredito que na minha visão não dá certo. 30 dias depois, Deus tocou no coração desse homem. Ele quebrantou, se arrependeu e hoje esse casal em outro país ajuda outros casais. Foi o caso mais marcante que a gente teve. Que legal. Então faz um convite para o pessoal. Antes, mais uma dúvida. Uma pessoa que é solteira, que não consegue arrumar namorado, que não acredita no amor, ela pode entrar na escola? Pode, porque... Para ela curar uma mulher divorciada, vamos lá, que ela tem um monte de bloqueios, ela consegue entrar na escola? É uma ótima observação, porque todos nós, com o desenvolver do tempo, né, a gente traz das nossas famílias muitos traumas. Então, a referência que a gente tem de relacionamento, às vezes, é dos nossos pais, e não foi um relacionamento saudável. E aí a gente se relaciona e sofre com isso. Eu falo que a escola ela serve para qualquer pessoa, casado, solteiro. O nosso foco é falar de casamento. Mas alinhar o sertrino, nós temos depoimentos de pessoas que melhoraram sua renda financeira depois que alinharam o sertrino. Por quê? Porque elas se curaram. Porque os nossos olhos, eles veem aquilo que a gente quer enxergar. É a história do copo meio cheio, meio vazio. Então, a partir do momento que você entende o seu valor e assume sua identidade, você trata as coisas como desafios e supera esses desafios. É porque tem muita mulher que vive um relacionamento abusivo, algo assim, e não acredita mais, mas é importante ela se alinhar para seguir, né? A vida vai abrindo, né? Porque muda a mente, muda tudo ali, né? Perfeito. E convido o pessoal para conhecer essa escola maravilhosa. Família, eu quero convidar você a acessar nosso site, ver a próxima data de evento gratuito, www.semanacasamentorestaurado.com.br. E eu tenho a convicção que se você participar desse evento, que são 7 aulas, é muito profundo, isso vai abrir seus olhos, expandir seu entendimento. E se você entender que precisa de ajuda, de um acompanhamento, é só seguir a gente e falar com a nossa equipe. Gente, o Baroni arrasa aí nos assuntos dele. Esse dia eu estava assistindo uma live, tinha muita gente. No outro dia, eu recebi lá no WhatsApp do programa teu print lá de gente, telespectador nosso assistindo também. Eles mandam sempre que adoram os assuntos do Baroni. Eu te agradeço por você ter ficado aqui esse tempo com a gente batendo esse papo sobre a sua escola, sobre famílias. Eu acho que você assim soma muito com a gente, não só aqui no podcast,
como no programa. O pessoal aqui da região adora quando o Baroni aparece. E muitas perguntas, continuem mandando aí suas perguntas. Sabe o que eu vou começar a fazer? Como tem bastante, e às vezes lá no programa não dá tempo, eu passar para você. Olha, você fez o programa, terminou, você põe lá na sua rede social mais umas 3, 4. Perfeito. Porque assim, vocês estão mandando, eu sei que vocês amam o Baroni de paixão, todo mundo fala quando o Baroni aparece, é muito legal. Então a gente vai fazer esse bate-bola, pode mandar aí suas perguntas, se a gente não conseguir responder lá no programa, o Baroni vai responder lá na rede social dele, colocando aí sua cidade, para você saber que é você. Fica tranquila que vai ser sigiloso, né, Baroni? O Com nome certeza. não vai aparecer ali a sua cidade, a sua pergunta, que aí você vai saber que é sua. Muito obrigada pela participação, Baroni. Eu que agradeço. Muito obrigada a você que ficou com a gente até o final aqui. E, mais uma vez, te convido toda quarta-feira, meio-dia, ficar juntinho com a gente aqui no podcast.